Uma das consequências do fim desse estado de emergência de Covid seria a derrubada da medida que instituiu a teleconsulta aqui no nosso país. Muita gente passou a usar esse tipo de atendimento durante a pandemia, seja para desafogar o sistema de saúde, seja para evitar o contato pessoal, mas também para facilitar o acesso à saúde. Para a gente entender o que já significam as teleconsultas no Brasil, a gente preparou uma ilustração aqui no nosso telão. Nos últimos 2 anos, foram realizados mais de 6 milhões de atendimentos pela internet. E houve uma taxa de resolução de consultas que chegou a 90%. Quer dizer, apenas 1 em cada 10 pacientes atendidos de forma virtual, apenas 1 teve que ser encaminhado para assistência presencial. E quem são os principais pacientes que utilizaram essa tecnologia da telemedicina? Nós preparamos uma outra ilustração para você. A teleconsulta foi usada principalmente por pessoas das classes A e B, 42%. Logo em seguida, vem as pessoas da classe C, com 22%, e das classes D e E, com 20%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já disse que conta com um projeto no Congresso para regulamentar a teleconsulta no Brasil, mesmo com o fim da emergência da Covid-19. Vamos entender como anda esse processo ao vivo, conversando com o repórter Matias Brotero. Matias, boa noite. O que está previsto de mudança para essa regulamentação? Tudo bom, Márcio? Boa noite a você, a todos que nos acompanham no Prime Time. Márcio, esse é um dos muitos projetos que estão na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, e pretendem regulamentar o teleatendimento, a telemedicina, né? E esse, especificamente, é um projeto de autoria da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, que explicou que eles estão discutindo questões, por exemplo, sobre como a telemedicina, a consulta tem que acontecer por consenso, tanto do médico como também do paciente. Outros pontos que estão sendo discutidos nesse projeto, que inclusive está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados, é como seria a regionalização desse atendimento, se seria somente por médicos em uma região específica ou se pode abranger também para outros territórios brasileiros. Márcio, como eu falei, eu conversei há pouco com a deputada Adriana Ventura, ela disse que a pauta não deve ser votada hoje, há muitos atores envolvidos na produção dessa proposta, desse projeto de lei que ainda é de 2020. A ideia é que ele seja protocolado entre amanhã e depois de amanhã e aí seja votado na semana que vem. Márcio, inclusive, uma das principais preocupações em relação ao final do estado de emergência em saúde pública pela Covid-19 é o possível vácuo jurídico que pode estar relacionado a esse teleatendimento, a telemedicina. Inclusive, nós conversamos com o Dr. Jefferson Gomes Fernandes, ele que é coordenador do Programa de Educação em Telemedicina e Saúde Digital da Associação Paulista de Medicina, que explicou um pouco sobre a necessidade de celeridade da regulamentação dessa proposta, seja por um ato normativo ou por meio desse projeto de lei. Lembrando que a lei tem sim soberania acima do ato normativo. Vamos ver o que ele disse. É importante que essa lei seja definida, né, rapidamente, mas também que esse ato normativo, essa portaria do Ministério da Saúde, seja publicada, e essa é a manifestação do ministro da Saúde, que ela vai ser publicada antes de ser declarado o fim desse estado de emergência, né? E que, na verdade, existem várias outras questões relacionadas à pandemia, relacionadas ao cuidado com o coronavírus, inúmeros decretos, resoluções que precisam também ser ajustados, e as organizações precisam de um certo tempo para se reorganizar numa nova situação que existe, né, quando se interrompe um estado de emergência. Então, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. É interessante a gente voltar com o Matias Brotero, porque ele está num consultório e você está acompanhando, Matias, o trabalho de um médico que atende virtualmente, ou seja, usa a telemedicina para atender os pacientes. Você consegue mostrar para a gente como é que essa tecnologia funciona?
Claro, Márcio, inclusive é curioso dizer que eu estou no consultório, que também serve de escritório para o doutor que vai nos atender agora, o doutor Álvaro Furtado da Costa, infectologista do Hospital das Clínicas, né? Vou falar com o doutor Álvaro agora. Doutor, a realidade da telemedicina fez com que o escritório do senhor se tornasse um consultório médico. Agora, do nosso lado, de nós, né, que somos pacientes, a gente entra, solicita uma consulta, muitas vezes marca com antecedência, mas como é que é do lado do senhor? Mostra pra gente um pouco. Vou pedir para a Suelen Souza, repórter cinematográfica, mostrar pra gente um pouco como é que é o processo de acesso a esse sistema de telemedicina por parte do médico, doutor. Olha, geralmente os pacientes fazem um agendamento dessa consulta, existem plataformas digitais criptografadas, é importante lembrar do sigilo, né? A gente estabelece um tempo de atendimento, usa programas aqui no computador, onde a gente faz o agendamento, faz a consulta, tem retorno, consegue enviar pedidos de exames, receitas, ou seja, a gente consegue levar a medicina para outros locais do Brasil, onde pessoas não teriam a possibilidade de passar com alguns profissionais. Isso se fortaleceu durante a pandemia da Covid-19 e agora a gente quer muito que isso amplie a possibilidade de atendimento desses pacientes para o Brasil inteiro. Agora, é curioso, e um ponto que eu levantei há pouco, né, que está sendo discutido nessa proposta no Congresso hoje, é a questão do sigilo do paciente. Então, qual que é o processo para o senhor? O senhor tem que acessar o sistema e faz um prontuário médico para o senhor? Para que exatamente? A gente tem um prontuário eletrônico, onde é tudo criptografado, sigilo com relação às informações do paciente. Precisa ter realmente esse dado gravado, se o paciente precisar desse prontuário para alguma coisa. Então tem que ter realmente uma sistemática que consiga ter registro disso de uma forma sigilosa e que a gente seja de consulta, tanto para o médico quanto para o paciente. É curioso, doutor, que o senhor falou também que atendeu já uma pessoa com mais outros médicos envolvidos, né? Então, apesar das limitações, é possível você também agregar outros médicos em um atendimento só? Exatamente. Durante a pandemia, muitas vezes casos complicados, a gente consegue juntar um infecto, um pneumologista, um outro especialista para tomar decisões importantes da condução de um caso. Então a telemedicina ela vem como uma possibilidade de agregar conhecimento médico para prestar a melhor conduta para o paciente. Perfeito. Doutor Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas, muito obrigado por nos atender. Márcio, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Matias Brotero, falando ao vivo de São Paulo.